Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana é, a pressa é inimiga da perfeição? É um tema que eu gosto muito. Eu geralmente uso mais o termo agilidade do que pressa. Eu sempre tenho muita pressa. Muita necessidade de agilidade. Às vezes é criticada, porque nem todo mundo tem o mesmo ritmo. Aqui o Rebbe vai explicar, de uma forma muito interessante, como a pressa, sim, é uma qualidade enorme. Às vezes ela é mandatória quando é importante. Quando a gente quer muito, a gente faz com pressa. A gente faz com vontade, agilidade, rapidez, acelerado. Mas que tem que se preocupar, estar atento com as desvantagens ligadas com a pressa. Que não só a imperfeição, mas principalmente não passar por cima de algumas outras coisas que são importantes, como respeito, como não violar alguma coisa que às vezes é mais importante do que a própria pressa ou o motivo pelo qual estamos apressados. A gente está no projeto do Ktesirot, esse é o volume 26 de Discurso Racístico do Rebbe de Lubavitch, essa é a Parashat Vayakhel, é a primeira Sihá. Então, a Parashat Vayakhel, no capítulo 35 do livro Shemot, começa falando, justamente, dá o nome a Parashat, Vayakhel Moshe reuniu, congregou, né, Kehilá, Kahal, vem do mesmo histórias, raiz da palavra Vayakhel. A mitzvah de Raquel também está ligado com isso. Moshe reuniu todo o Bnei Israel, Koladat Bnei Israel, toda a congregação do povo judeu, e falou para eles essas palavras que Hashem mandou para eles fazerem. E aí depois tem no versículo seguinte, no 2, Shechetamim Taseh Melachá, que você vai trabalhar durante 6 dias, mas no Yom HaShvi'i, no 7º dia, vai ser para vocês Kadosh, vai ser sagrado, Shabbat, Shabbaton, o Shabbat, Shabbaton, esse nível máximo que é ligado ao Shabbat, La Hashem, é para Hashem, Kol Aseh B'Melachá e o Mata. Todos aqueles que fizerem trabalhos proibidos no Shabbat vão morrer. O Urash explica sobre esse verso 2, o que é Sheishet Tamim, o que são esses 6 dias que você trabalha, e aí o Urash fala uma coisa muito interessante, que esse mandamento aqui nessa parashá está antes da construção do Mishkan. Fala primeiro sobre o Shabat, não violar o Shabat, e depois sobre a construção do Mishkan. Então fala o seguinte, que Hikdim Lahem Azharat Shabat antecipou para eles o cuidado, a atenção com o Shabat antes do tzivui, do mandamento da ordem para fazer as atividades do Mishkan. Melechat HaMishkan, antes de construir o Mishkan. Lomar, o que isso quer dizer? Em Nodorre et HaShabbat, que a construção do Mishkan não sobrepuja, não é mais importante, que gera a possibilidade de transgredir, violar o Shabbat, como está no Mechilta, no Midrash. Pela explicação do Rashi, entende-se então que ao antecipar o cuidado para não transgredir o Shabbat, ao mandamento da construção do Mishkan, prova que o Shabat é mais rigoroso e, portanto, a construção do Mishkan não sobrepuja as proibições do Shabat. Isso levanta perguntas dos comentaristas, pois várias vezes na Torá consta 2 mandamentos perto um do outro, que o posterior, o depois, é o que sobrepuja ao anterior, mesmo quando é sobre o Shabat depois. Então aqui fala que o Shabat está antes e por isso é mais importante que a construção do Mishkan. Mas depois, em outros lugares, fala o Shabat depois e fala que ele é o mais importante do que veio antes. Então, como se entende isso? Como tem também, que a gente falou no Parashat Kitissá, Shemot Lamed Aleph 31. Vertad aber el Bnei Israel lemor ak et Shabotai tishmoru. Você vai falar para o Bnei Israel, no entanto, o meu Shabat vocês vão guardar.
porque é um sinal entre eu e eles, etc., que Ani Hashem Mekadishem, que eu sou Hashem que os consagra. E o Rashi traz Ar et Shabtotai, que quer dizer esse Ar, no entanto, Shabtotai, os meus Shabbatot, vocês vão guardar. Ar, pista Rodifim, os Rizin, Bezrizus Amelachá, mesmo que vocês vão estar perseguindo e ágeis com pressa para fazer a Melachá, né, de construir o Mishkan, a atividade de construir o Shabbat, Al Titchem Mipaneh, você não deve tirar da sua frente as proibições do Shabbat. Como está explicado, que Kol Achin Verekin Rakin Miutin, porque como tem esse Ar, todos os Ar e Rak, eles servem para diminuir e colocar uma exceção. Aqui o Ar está dizendo que é para excluir, né, essa pressa, essa vontade, essa aceleração para fazer um Mishkan, exclui o Shabat da Melachá do Mishkan. Então, em Kitissá, mesmo o mandamento da construção do Mishkan veio antes e as pessoas terão pressa em cumprir a ordem, é preciso guardar o Shabat que veio depois, porque tem essa palavra Ar, no entanto. O mesmo para Parashat Kedoshim, no Sefer Vaikra, versículo 3 do capítulo 19. Ish imóvel e vivo, aí não é ligado ao Mishkan, está falando sobre o pai e a mãe, o pai e a mãe e o pai da pessoa, você vai ter que temer. Ve'et Shabtotai Tishmeru Ani Hashem Elokehem. Vocês vão temer o pai e a mãe e o pai, no caso, nessa ordem, mas os meus Shabbatot vocês vão cumprir, porque eu sou Deus, o Deus de vocês. O Rashi grifa, de novo, é Shabbatai Tishmeru, vocês vão guardar o meu Shabbat, e fala que foi agrupado junto a parte de temer o pai com o Shabbat, para dizer para você que eu estou te advertindo que por mais que você tenha que ter temor ao pai, respeito ao pai e à mãe, mas se ele falar para você profanar o Shabbat, você não vai escutá-lo, mesmo que você tenha que temer e respeitar o que teu pai está falando. Mas o principal para mim é o Shabbat, que na frase está depois do que o respeito aos pais. Os comentaristas explicam que na Parashat Kitissá, Rashi entende a palavra Ar, né, no entanto, e o Ramban Narmandes fala sobre essa ideia, Ar et Shabtotai Tishmeru, ele traz até o Rashi também, que mesmo que as pessoas vão estar perseguindo e com aceleração, pressa para fazer o Mishkan, não deve sobrepujar e transgredir o Shabbat. Porque, como a gente falou, todos os Ar e Rak, né, servem para excluir alguma coisa, e aqui no caso é o Shabbat. Na Parashat Kedoshim tem um outro motivo, que logo em seguida tem Hashem, sou teu Deus, Ani Hashem Elokechem. Então, por ter Ani Hashem Elokechem depois, você e teu pai devem a mim, eles têm que respeitar a mim, então não escuta ao pai, escute a mim, porque eu sou Hashem Elokechem. Nas duas vezes usamos palavras ou expressões, o Ar ou Ani Hashem Elokechem, para entender que o Shabbat não pode ser sobrepujado. Diferentemente da nossa Parashá, que é pela antecedência no verso de falar primeiro do Shabbat, depois do Mishkan. Entende-se então que realmente o que vem na frente tem prioridade, como está a nossa Parashá. E se não fossem as palavras Ar e Ani Hashem Elokechem nesses dois versos de Kitissá e Kedoshim, o Mishkan e os pais teriam precedência em relação ao Shabbat. Mas, no sentido literal da Torá, que é o que o Rashi explica para a gente, comenta, essa explicação é suficiente, porque bastaria a Torá colocar a construção do Mishkan e o respeito ao pai e à mãe depois do momento do Shabbat, como está a nossa Parashá. Primeiro o Shabbat, depois o Mishkan. Mesma coisa deveria ser em Kitissá e em Kedoshim, colocar
primeiro o Shabat, depois o pai e a mãe. Entende-se então que a precedência não é um motivo suficiente para priorizar um antes do segundo. E por que então Rashi aqui diz assim, que é o primeiro tem prioridade em relação ao segundo? Pode-se entender que Rashi não tem a intenção de dizer aqui que a antecedência cria a prioridade e assim se transforma em alahá. O assunto é outro que a gente falou que está ligado sobre a importância da pressa, mas não ao ponto de violar alguma transgressão. A resposta está na linguagem do Rashi. Ele fala Hikdim lahem azharat. Ele antecipou Moshe para eles. Quer dizer, Hashem não tinha necessidade para ele de antecipar a regra que o Shabat é mais importante. Ele fez isso para eles, para o povo. E a gente vai entender por que Moshe fez isso. Moshe mudou a ordem. O Rashi teve dificuldade em entender por que Hashem falou primeiro sobre o Mishkan mesmo. Foi assim que Hashem falou. Primeiro o Mishkan, depois o Shabat. Porque aqui o Moshe muda a ordem, fala primeiro do Shabat e depois o Mishkan, para poder enfatizar que, mesmo tendo o Ar e o Ani Hashem Elokeichem, o Shabat é mais importante do que a construção do Mishkan. Moshe quis advertir que a construção do Mishkan não sobrepuja as leis do Shabat, como está na Parashat Kitissá. Mas lá em Kitissá tem a palavra, no entanto, que enfatiza que o Shabat, mesmo vindo depois no verso, é mais importante do que a construção do Mishkan, que foi falada desde o começo da Parashá, em Kitissá. Mas ainda não dá para entender. Hashem falou para Moshe se antecipar o Shabat ao Mishkan. Já que tem o Ar, no entanto, guardem o Shabat, no entanto, guardem o Shabat, Ar é de Shabbatai de Shmeru, porque Moshe quis enfatizar a advertência mudando a ordem. A resposta, então, está na explicação do Rashi, na Parashat Kitissá mesmo. Existem duas advertências separadas. Uma é Atatedaber, você vai falar para o Bnei Israel. O Rashi não explica que Atá, você, mesmo que eu te dei a missão de ordenar a eles sobre o trabalho do Mishkan, a construção do Mishkan, não alikal benecha, não fique leve, não tão importante nos teus olhos para que sobrepuja as leis do Shabat. Depois tem a outra explicação, Ar et Shabtotai Tishmeru, que a gente falou, que, no entanto, vocês devem guardar o meu Shabat, Afapi, mesmo que vocês vão estar perseguindo e se apressando, agilizando para fazer a construção do Mishkan, você não deve sobrepujar e transgredir alguma lei do Shabat. Como está explicado, Kolachin Verakin Miutin, todos os Ar e Irak criam uma exceção no que está sendo falado depois, no caso o Shabat. Os comentaristas perguntam por que precisa essas duas explicações e como aprender da palavra Veatá e você, que é para não despriorizar o Shabat em relação à construção do Mishkan. E ainda porque Rashi se prolonga contando tanta história, duas explicações e falando tanto, e porque tem mudança entre essas duas explicações. Então, primeiro, quando fala Alfa Pisha Ifkadtira, mesmo que eu tenha te nomeado, te dado a missão de dar essa explicação, esse mandamento para o povo, a pergunta é a seguinte: Hashem ordenou por meio de Moshe toda a Torá e as mitzvot inteira. Por que aqui fala que essa eu estou te mandando? O que essa é uma exceção? Depois, Al e Kal Benecha não vai ficar não importante aos teus olhos, porque Rashi não vai direto ao assunto, falando o que ele tem que fazer, que é avisar, advertir sobre a importância do Shabat, mesmo em relação à construção do Mishkan. E a outra, Afa Pishterudfim os Elizim, porque tem uma segunda explicação separada de onde Rashi tirou isso, que eles vão estar com pressa e querendo agilizar a construção do Mishkan.
A diferença entre as duas explicações é que na primeira Hashem está falando com Moshe e na segunda Moshe falando com o povo. Segundo Rashi, o Mishkan foi para perdoar o bezerro de ouro. Esse é o ponto fundamental, porque coloca a ênfase na importância, na vontade do povo de querer fazer logo o Mishkan, de se apressar. Tem motivos que a gente deve se apressar, deve ser rápido, deve se agilizar, deve acelerar, deve fazer com o mais rápido possível, a maior rapidez possível. Como nós fala que no final de Kitissá, Bessab Tishrei, não no final de Kitissá, é antes, que fala que no dia 10 de Tishrei, que Hashem perdoou o povo com grande alegria, etc e tal, falou Vessalachti, isso é a explicação do Rashi, eu perdoei vocês, e então deu para Moshe, no dia 10 de Tishrei, que é Yom Kippur, as segundas Luchot, e começou a dar o mandamento da construção do Mishkan. Então está ligado claramente para Shat Kitissá com o bezerro de ouro, o pecado que o povo caiu tão baixo. É claro que o povo sabia que não sobrepujava o Shabat. E perguntariam para Moshe em caso de dúvida, se tivesse alguma contradição entre fazer o Mishkan e o Shabat. Vão perguntar, então não teria esse problema de transgredir o Shabat. Qual era o problema que tanto incomodou a Moshe, que ele, quando deu o mandamento para o povo, teve que avisar, mas o Shabat é importante, e botou o Shabat antes do Mishkan. A questão é que o povo sabia, que quando a Shekhinah pairasse sobre o Mishkan, quando construísse o Mishkan, a ideia do Mishkan era a Shekhinah, a presença divina, descer e residir dentro do Mishkan. Quando acontecesse isso, saberiam que o bezerro de ouro foi perdoado. O grande pecado que eles fizeram logo depois da entrega da Torá seria varrido para sempre, seria apagado. Então eles queriam logo saber o resultado da prova deles, conseguiram passar na prova. Hashem está no Mishkan, eles estão perdoados. Então eles perseguiriam e se apressariam para conseguir isso, porque nisso era muito importante e a pressa era mandatória. Quando algo é fundamental, fazemos de tudo para nos apressar, como querer agora a chegada de Mashiach, a redenção para o mundo inteiro, a paz completa para o mundo inteiro. A gente tem que se apressar para isso. E o Rebbe anterior, e o Rebbe em particular, sempre enfatizou muito isso, que a gente tem que estar pronto e fazer todo o possível para apressar a vinda de Mashiach para o mundo inteiro. Então a gente tem que correr o mais rápido possível quando é importante. Então, essa pressa pode causar as desvantagens, como, por exemplo, um comprometimento das leis do Shabat. E aí teve a advertência, não. Mesmo assim, o Shabat é mais importante. Por isso Moshe acentuou essa advertência. Isso só para o povo, pois Moshe não tinha nada a ver com o bezerro de ouro, ele não sentia isso. Ele não ficou manchado. Pelo contrário, a Shekhinah continuava presente sempre na tenda dele, que era o Or Moed. Por isso Rashi fala que o mandamento foi para o povo e não para Moshe. Eu estou lembrando a você, Moshe, Hashem fala, eu estou dando essa missão para você dar para o povo, não é para você. Você está limpo, está com a ficha limpa. Eu faria a Torá inteira, o mundo inteiro, o povo inteiro, só através de você. É o povo que eu tenho que perdoar, é o povo que tem que construir o Mishkan. Então, quando você falar para ele, fala, mesmo assim, o Shabat é mais importante. Porque o Moshe não estava tão relacionado com isso, porque ele não sentia isso, não passou por isso. Rashi explica, então, no final de Kitissá, que isso sim, no final de Kitissá, que a Mishnah em Eruvin conta a ordem de ensino do Moshe Rabbeinu. O Moshe Rabbeinu, ele ensinava para Aaron, depois chamava os filhos de Aaron, e ensinava para Aaron e os filhos de Aaron, depois os Zekenim, e assim até o povo inteiro. Depois fala o Rashi, nesse Rashi enorme, no final de Kitissá, que fala que então, resultado, ensinou para o povo inteiro uma vez, para os Zekenim duas, para Aaron, os filhos de Aaron 3 e para o Aaron 4, etc. Como está na Maserhet, Tratado de Eruvin. A Gemara continua e pergunta como pode que todo o povo ouvia uma vez e Aaron ouvia 4. Por isso tem um etc. no Rashi, que é explicado na Gemara que eles continuavam ensinando depois, ensinavam mais vezes para o povo inteiro depois. Mas aqui em Vayaquel, Moshe reuniu o povo inteiro e falou uma vez só para todos eles. E aqui, terminando, a ênfase que Moshe deu para o povo inteiro de uma vez só, falou Vayaquel, não só sobre a construção do Mishkan, que é fundamental, que é a
presença de Hashem aqui nesse mundo, no Mishkan, depois no Beit HaMikdash, e no mundo inteiro, com a chegada de Mashiach, e falou também sobre o Shabbat, Shabbat Shabbaton, que Yom Shkol Shabbat, a gente vai chegar nesse dia que vai ser todo o Shabbat, com a chegada de Mashiach, e enfatizou que teriam pressa na construção, porque é uma coisa importante do Mishkan, e que o Shabbat, mesmo assim, é eterno e deve ser mais importante, não ser violado para isso. Shabbat Shalom, Mashiach Now, agora a redenção completa.